Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começando o nosso bate-papo, Terror em Tempos de Crise. A gente está esperando chegar também o Vitor e o Bruno. Eles estão aí, daqui a pouco eles aparecem por aí, eles estão perdidos em São Paulo para chegar. Por enquanto eu estou aqui com o Rodrigo e o Marcelo, vamos começar com esse bate-papo. Meu nome é Marcos Broga, eu sou editor do site 101 Horror Movies, cujo qual o nosso amigo Rodrigo Ramos também é um dos colaboradores. E ele me chamou e falou, cara, a gente vai fazer esse bate-papo de lançamento dos quadrinhos do Lama, especificamente lá na Ugrapress, e a gente vai bater um papo sobre terror em tempos de crise. E ele usou um termo que gostaria que o bate-papo fosse um assunto bem vira-lata. Isso porque é uma piada interna do site, que toda vez que o Rodrigo ele é conhecido por postar, fazer uns artigos bem politizados e escrever bastante sobre essa coisa do terror como uma forma de manifestação cultural, manifestação política. E aí uma pessoa chegou nos comentários do site e falou, lógico que esse comentário só poderia ter sido feito pelo vira-lata do Rodrigo Ramos. E aí a gente apelidou ele do nosso vira-lata, e aí ele foi bem isso, cara, a gente vai fazer aquele papo bem vira-lata, porque é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, porque o terror, infelizmente, ou felizmente, não sei felizmente para o gênero, infelizmente para a sociedade, o terror sempre floresce em tempos de crise e de estresse da sociedade. O cinema de terror o terror em si, pegando o cinema sempre como o carro-chefe de tudo, por ser a mídia mais conhecida e mais explorada e mais consumida, desde a sua invenção, desde A Mansão do Diabo, o primeiro, que é considerado o primeiro curta de terror da história, ele sempre teve essa faceta de conseguir pegar a fobia e o medo vigente na sociedade daquele momento, daquele período histórico, e usar como metáfora, como alegoria, para mostrar esses medos humanos, para explorar o medo da sociedade naquele momento. Isso aconteceu no expressionismo alemão, isso aconteceu depois durante... Um exemplo que todo mundo sempre dá é durante a década de 50 nos Estados Unidos, em que o cinema de terror era completamente pautado em três medos, que era a paranoia comunista, ainda bem que isso ficou lá nos anos 50, né? O medo alienígena e o medo da radiação. Então eram geralmente filmes pautados por monstros gigantes, insetos gigantes, aranhas gigantes, polvos gigantes, era todo tipo de coisa gigante, todo tipo de animal gigante estava lá. Ou era invasão alienígena, que eles estavam preocupados com o negócio dos avistamentos de discos voadores, e a ficção científica começou a tomar bastante forma no pós-guerra. E tanto essas invasões alienígenas também eram tratadas como metáforas da invasão comunista. Inclusive, um dos maiores exemplos é o Vampiro de Almas, né? Em que o que acontece? Os americanos morriam de medo de eles serem invadidos, no caso por Marte, sempre era Marte, porque Marte era o planeta vermelho, e aí as pessoas serem dominadas, tornarem-se pessoas todas sem identidades, todas alienadas, porque era assim que eles enxergavam as coisas fora da cerca, a invasão soviética eles encaravam como isso. Depois dos anos 70, o cinema de terror e o gênero em si começou a explorar muito o fim do sonho americano, né, por causa da Guerra do Vietnã, que eles tomaram aquela sacolada lá no sul asiático. E aí começou a ver os filmes mais pesados, os filmes mais, tipo, tapa na cara. O Hollywood como um todo mudou por causa disso. E aí a gente chegou nos anos 80, em que o cinema de terror, o mundo voltou a viver uma onda conservadora, principalmente por causa do governo Reagan nos Estados Unidos e o governo Thatcher na Inglaterra, que aí começou os vídeos serem proibidos, a lista dos nasty vídeos, e aí o cinema de terror começou a incorporar isso, principalmente no gênero slasher, que é aquela coisa de que tipo, você não pode transar, você não pode fumar maconha, você não pode se divertir, porque senão você vai ser morto. Exatamente, senão o Jason te pega, todos eles te pegam, e você tem que viver ali, tipo, a vida completamente regrada à ordem, às regras e ao padrão. Sobre a Last Girl, Final Girl, que é a
Exatamente. A Final Girl é sempre a menina virginal, que não transa, que não usa drogas, e que é a boa moça, é a casta e tudo mais. Então, como a gente ouviu falar, o Jason era como se fosse um vetorzão de DST, porque se você transasse, ele ia chegar e ia te matar. E é uma coisa que às vezes a gente acaba não vendo muito por esse lado. Agora, passados 20 anos disso tudo, a gente vive uma outra onda conservadora no mês, mundial. 30 anos. Ah, na verdade, é porque eu sou... É porque parece que foi ontem, né? Pois é. E é que eu não queria... A minha idade me pesa, né? Queria falar que eram 20 anos, tá bom. Aí o que acontece? A gente vive de novo uma onda conservadora e a gente começa a ver o reflexo de tudo isso no gênero de terror, porque ele sempre esteve lá para protestar. Sempre. A gente aqui principalmente aqui no Brasil, a gente está vivendo uma safra muito boa do cinema de horror, uma retomada do cinema de horror por conta disso, que era uma coisa que a gente só teve lá no Zé do Caixão e que deixou de existir exatamente por causa da ditadura, que acabou com a carreira do cara, né? E o mundo inteiro está vivendo por esse momento do conservadorismo. Então o que a gente mais é o reflexo no cinema e nas produções de horror nesse momento é a questão de a gente ver o medo do próximo, é o medo do outro, o medo da ação humana e a volta muito grande, escancarada da xenofobia, do racismo, da religião, o conservadorismo religioso. Por isso que começou a voltar tanto filme de possessão e de demônio, de espírito e de... A Freira como um vilão, exatamente. A gente vê mesmo a própria série Invocação do Mal, o quanto é um filme carola, se você para pra pensar, e você aquela coisa maniqueísta de você tem que... O bem vai vencer o mal pela religião no final. E o medo do próximo. O medo você... Hoje em dia, a maioria dos filmes, você tem medo dos seus vizinhos, você tem medo das pessoas na rua, você tem medo de parar num lugar onde você é de uma etnia diferente, onde você é de uma raça diferente. A gente tem o Corra, que é um exemplo muito, muito recente que explora bastante isso. E aqui no Brasil mesmo, o terror se tornou terror basicamente político. Se você pegar as obras do Rodrigo Aragão, se você pegar vários filmes que saíram desde O Rastro, que é um filme que faz uma denúncia ao sistema de saúde pública do Rio de Janeiro, até O Animal Cordial, que mostra o homem de bem, o cidadão de bem, quando tem um trigger, né, um gatilho, ele vira e surta e fica muito louco. A gente tem As Boas Maneiras, em que é condenado a uma relação proibida entre duas mulheres. A gente tem O Nó do Diabo, que trata a escravidão e os reflexos da escravidão até hoje. E os quadrinhos é um meio muito prolífico para falar isso, porque ele tem menos amarras e menos... Ele é mais fácil de ser produzido, porque junta a galera para poder fazer um roteirista, um desenhista, e aí publicado. Exige muito menos recurso do que se fazer um filme. E é muito mais fácil para apontar o dedo na ferida, porque... Ele acaba sendo mais independente ainda até que o cinema. Então, a gente vê como que esses novos velhos tempos em que estamos vivendo, eles começam a se refletir nos quadrinhos. E aí, um dos exemplos que a gente tem aqui do Marcelo e do Rodrigo, eu vou passar a palavra para eles, que eu já estou falando bastante, é o Lama, que é trágico, seria cômico se não fosse trágico. Uma história que foi livremente baseada na tragédia de Mariana, que aconteceu em 2017, né? 2016, isso. 16, eu acho que é isso. 2015. Tá vendo? Ninguém acertou aqui. E... Faz 3 anos agora. Que pega como pano de fundo esse desastre, e ele dá um tom Lovecraftiano nele, e a questão de, porque, o terror ambiental sempre gerou monstros também, desde o Godzilla na explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, até sempre que você vê, sempre a culpa de nascerem monstros, nascerem mutantes, é gente despejando lixo no rio, gente descartando jacaré lá no esgoto, que também era descartado dejetos tóxicos. Então pega bem essa coisa do crime ambiental que ocorreu e que isso gera mutações, e que a gente vai sentir o reflexo disso daqui a alguns anos com as duas tragédias. E agora o gibi saiu em dezembro, né? Ali na CCXP. Um mês depois estoura Brumadinho e a história se repete. Então, vou deixar para eles falarem um pouco mais sobre
sobre o terror vira-lata que eles colocaram nas duas edições, tanto no Carniça, que também tem bastante essa pegada, quanto no Lama. Boa tarde, pessoal. Sou o Rodrigo. Eu escrevi o Lama, ele é livremente baseado, né, no desastre lá de Mariana, que não é um desastre, é um crime, né? Que a minha ideia era contar uma história de terror. A gente tem essa ideia de lançar um quadrinho por ano e, pensando nos possíveis temas, eu gosto muito dessa história de criaturas do pântano, assim, monstro do pântano, monstro da Lagoa Negra e tal, e eu queria criar uma história a partir daí. E aí, pensando justamente nisso, né, que é de onde vem a criatura, por que ela se revolta contra os humanos e tal, esse exemplo, esse motivo era mais claro, mais óbvio, assim, não poderia usar outra coisa. E aí, aproveitando isso, a gente usa o quadrinho como uma maneira de se manifestar contra o que aconteceu, que não deu em nada, né? Foi lá e aconteceu de novo, e já tem gente falando que tem outros lugares que podem acontecer de novo, e não aconteceu nada. Então, essa é uma das vertentes assim do horror que eu mais gosto, né? Até por isso que a gente brinca lá dos textos vira-latas, porque eu sempre olho isso nos textos, nos filmes, né? Nos filmes, nas histórias de terror, assim, sempre tem um fundo político. Ah, mas é um fundo político panfletário, uma coisa que o cara foi lá e quer se manifestar? Não é necessariamente. A gente tem alguns filmes que são mais que levantam a bandeira mais alto, mas a maioria o cara usa a sociedade, ele usa o contexto em que ele está inserido para criar uma história que faça sentido para aquele momento que ele vai estrear o filme, que ele vai publicar a história, ele usa todo o ambiente dele. Então, isso é uma coisa que eu acho muito estranho, porque a gente escreve lá pro site e sempre tem alguém que fala, nada a ver misturar política com cinema de horror. Porque, cara, qualquer manifestação artística, qualquer manifestação pessoal é política. Você está se posicionando, você está... É um produto do seu meio, né? É um produto do seu meio. Você tem uma razão para contar aquela história. O que você quer colocar ali? E quando você coloca esse ambiente, essa sociedade atual, você transfere isso para uma história, não tem como não levar a um momento político. E aí, geralmente, a pessoa se manifesta, né, dessa forma quando ela discorda do que você está falando. Aí é outros 500. E só complementar uma coisa que ele falou, que eu entrevistei a Gabriela Almeida Amaral, que é a diretora do Animal Cordial, e ela falou exatamente isso. Ela falou, é impossível você passar incólume. Você é produto do seu meio, a sua arte é produto do seu meio. Então você vai viver e vai respirar. E a gente está vivendo um momento de tanta ansiedade, e tanto medo, e tanta repressão, que se você não colocar isso em algum lugar, você vai pirar. É uma coisa mais ou menos assim que eu falo. Você vai... Exato. Catarse artística e criativa, você tira as suas pressões ali e joga, você tem que colocar isso para fora. Represa. Bom, eu sou o Marcel Bartolo e parceiro do Rodrigo, então, nessa empreitada que a gente está chamando de Carniça Quadrinhos, né? Então, a ideia foi fazer o primeiro trabalho, foi o primeiro roteiro do Rodrigo, de 2017, que foi o Carniça. E acho que deu certo, né? Acho que ele conseguiu aturar a minha ansiedade, a gente conseguiu se entender, a coisa deu certo. E aí, na Comic Con do ano passado, a gente lançou o Lama, né? E aí, a nossa intenção é, a cada ano, lançar um álbum em parceria nesse mesmo formato, fazer uma espécie de coleção, né? E por quê? Né? Assim, a gente sente que a gente tem o que falar e dá para a gente tratar de diversos assuntos relevantes para o nosso país, usando essas figuras fantásticas, né? Que nada mais são do que uma maneira mais leve de lidar com a realidade. Eu acho que a gente está num momento que a realidade é muito terrível, se a gente parar para pensar friamente. Não dá para combater, a ficção não consegue. A ficção não é para combater, é uma forma da gente lidar com a realidade. E não supera. Tanto que, quando eu autografo o Lama, eu sempre coloco a frase, né, que a realidade é sempre pior, né?
Porque a nossa intenção aqui não foi comparar com o que foi Mariana, que até então já tinha sido um absurdo terrível. E Brumadinho conseguiu ser, talvez, 5 vezes mais, né? Sei lá, 400 pessoas morreram. E aí, eu não quero me alongar muito, assim, mas uma coisa que essa semana... A gente está no começo de ano, barra pesadíssimo, né? E o que eu vim percebendo, e a gente até já veio conversando um pouco, o que incomoda é ver que vai criando uma espécie de anestesia, né? Qual é a desgraça que você vai ver na manhã no jornal? E aí no dia seguinte você vê outra desgraça, e depois outra. E o que acontece é que a primeira desgraça passou. Passou, porque você tem toda uma cobertura que é feita só para mostrar o ato da desgraça, mas não se apura. As coisas até podem estar sendo apuradas e tal, mas não se mostra isso, né? Então as coisas não têm resolução. A gente só vê o impacto, né? E vê isso em tempo real, vê isso sendo transmitido em live, né? Que foi esse último agora da Austrália, que é talvez a coisa mais absurda que eu posso imaginar, né? Então, assim, a gente vai estar sempre correndo atrás, né? A gente não vai... Eu não consigo me ver como um criador de ficção que vai imaginar coisas tão terríveis quanto a realidade está sendo capaz de criar para a gente. A ficção vai ser uma maneira de tentar lidar com essas coisas e transformar isso numa obra palatável de ficção em que a gente consiga refletir sobre o que está acontecendo, né? Então, sem nenhuma... não é achar que vamos ser grandes, resolver o problema, nada disso, mas é só uma maneira da gente conseguir lidar com essa situação, né? E assim, esquecendo todas essas desgraças, assim, a gente tem um país que tem uma rica história e um rico acervo mitológico, né, de folclore histórico e tal, que eu acho que pode ser mais explorado nas obras de entretenimento, em geral, né? Sei lá, filmes, poderiam ter mais filmes, cada vez mais, de ficção, não só de terror, mas explorando coisas do Brasil, mas sem ficar aquela coisa necessariamente panfletária, assim, né? Brasil, tem que ser... Não, mas a gente tem muita coisa legal, né? Então a gente, como o Carniça, tem essa intenção, né, de usar elementos da história do Brasil, ou do folclore do Brasil, ou de fatos que acontecem e aconteceram, e dar uma trabalhada para criar uma história de terror, um conto de terror, né, que a gente acha que é moderno porque é o que está sendo relevante para a gente agora, né? Levantar esses questionamentos, né? E uma coisa legal, a ficção, usar a ficção para mostrar isso, ela cobre um pouco esse buraco que a cobertura midiática deixa, porque aconteceu uma tragédia agora. Semana que vem ninguém lembra mais porque aconteceu outra, ou a mídia não vende mais jornal e tal, e aí passa para o próximo. Quando você coloca isso numa obra de ficção, você torna esse problema, você dá mais atenção para esse ponto por mais tempo. Isso, como a gente comentou aqui da paranoia comunista dos anos 50, é uma coisa que até hoje a galera estuda, porque lá nos anos 50 os americanos tinham isso em mente, eles criaram uma gigantesca filmografia focada nessa paranoia comunista, dos invasores vermelhos e dos monstros gigantes da radiação pós-Hiroshima e tal. E até hoje tem gente estudando. Então você vai lembrar 50 anos depois como era a sociedade naquele momento, as coisas que as pessoas fizeram, as coisas que as pessoas pensavam. Quando você traz o seu problema, você insere ele dentro de um contexto fictício, você dá uma sobrevida maior a ele, assim, você dá uma atenção, um holofote maior durante mais tempo. Pois é muito importante porque
A arte precisa disso. Ele precisa muita das coisas que você coloca quando você produz alguma coisa, principalmente aqui no Brasil, que é tudo tão difícil, tão esforçado e depende de tudo, você acaba colocando muito de você ali, porque sabe lá quando eu vou conseguir publicar um outro quadrinho, sabe lá quando eu vou conseguir fazer um outro filme, sabe lá quando eu vou conseguir escrever um outro livro. Então acaba se tornando muito passional a arte de produzir. E o terror é uma coisa muito engraçada, porque terror é muito 880, ou você ama ou você odeia. O meio termo é muito difícil encontrar aquela pessoa que é o meio termo. Você até encontra, mas ou você ama muito e você acaba se tornando um bitolado, igual a gente é aqui, e tipo, consome o gênero e quer produzir também, ou quer fazer de alguma forma, nem que seja ou fazendo quadrinhos, ou fazendo filme, ou criando um site, tendo um canal no YouTube sobre. Ou a pessoa não gosta, é terror, né, e aquela coisa toda, mas talvez muito por conta de muita gente ver o terror como um gênero marginal, mas não marginal no bom sentido, marginal no mau sentido, porque eu vejo o terror como marginal no bom sentido, como nisso de você colocar o dedo na ferida e você ser expositório e etc. Mas o pessoal vê muito como barato, como bobo, como apelativo. E as pessoas às vezes não conseguem entender e enxergar toda essa nuance e o quanto o terror ele consegue. Ele é o único gênero entre todos, tirando, sei lá, drama e biografia, que ele consegue captar esse momento da humanidade e ele pega o pior do que há na gente, mesmo que seja sei lá, um assassino mascarado ou um lagarto gigante ou uma seita que mata as pessoas. Ou, sei lá, por exemplo, como eu falei aqui do Corra, uma família de brancos que usam os negros para fazer lobotomia para passar Ai, pera, tô dando spoiler, não sei se alguém assistiu. Peraí, filme de 2 anos não é spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus. Cada vez menor essa... Não, é filme de 2 meses. Já tem para baixar, não é spoiler, pronto. E é isso, você vê que é um gênero que muita gente menospreza, mas ele é riquíssimo, ele é tipo... É uma coisa que eu gosto de falar, que nós somos historiadores do horror. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, pelo que a gente faz, o trampo lá no site, que é aquela coisa de que a gente está vivendo, a gente está tendo a chance de viver um momento e poder escrever sobre isso. Como teve gente que viveu o Diálogo nos anos 70 e pôde escrever sobre isso, gente que viveu o Slash nos anos 80, etc. E a gente está vivendo um dos melhores períodos do cinema de horror da história. E acho que não do cinema, dos quadrinhos, e principalmente da ficção, principalmente do quadrinho nacional. A gente está vivendo esse momento porque o mundo está uma merda. O Brasil está uma merda, o mundo inteiro. Então é por isso que eu falei logo no começo. Infelizmente, o terror floresce nos tempos de crise, mais do que em tempos... Por exemplo, vamos dar um exemplo dos anos 90, um exemplo prático aqui. Quase tudo que se fazia de cinema de terror dos anos 90 foi uma bosta. Era o remake requentado de alguma coisa que já foi feita também. Pois é, e era tudo direto pro vídeo, tudo sequência, tudo era um filme muito ruim. Por quê? O pessoal perdeu o medo nos anos 90. O mundo não acabou, nem o Reagan, nem os soviéticos apertaram o botão do juízo final, o mundo não teve um vírus que destruiu a humanidade, o medo acabou. A gente passou pelos anos 80, todo mundo com medo que o mundo fosse acabar com aqueles 2 malucos que ia querer da Guerra Fria, não acabou, aí o mundo virou uma sociedade nihilista conformada. Aí teve o surgimento do grunge, aí a gente vê filmes como, sei lá, Pelo Amor e Pela Morte, que retrata isso. O pessoal não tinha mais medo. Eles viviam tipo a passividade dos anos 90 e muito da descoberta, principalmente aqui no Brasil a questão da abertura. Isso refletiu durante todo o cinema de terror. Uma bosta. Se você pegar os anos 90, ele vai começar a melhorar depois de 96 por causa do Pânico. Então, dos anos 80. Exatamente. E aí começou a vir o bug do milênio e a galera começou a ficar com medo de novo. Peraí, vai virar o milênio, o mundo vai acabar de novo, as máquinas vão ficar muito loucas e vão matar todo mundo. Não aconteceu nada disso. Exato. Aí você começa a ver... Aí a gente entrou nos anos 2000 com os 2 pés no peito do 11 de setembro. Aí fudeu. Se a gente ir lá na frente, já 2001 já faz tempo... Aquele é o ponto que a ruptura da humanidade para o que a gente está acontecendo hoje. É o ponto a gente chegou nesse ponto por causa do 11 de setembro, por causa do governo Bush, por causa de toda essa onda de conservadorismo que voltou, e de xenofobia, e de racismo, e de misantropia, e etc. Ali foi o ponto de ruptura. Aí, de novo, começou a florescer de novo. E eu falo assim, eu gosto sempre de frisar isso, e
que a partir dessa década de 2010 para cá é uma das melhores décadas de cinema de terror de todos os tempos. Porque o cinema é filme bom atrás de filme bom saindo um atrás do outro. Lógico que a gente não pode se basear pelo mainstream, não pode se basear por Annabelle, não pode se basear por essas coisas, a gente tem que ir lá e cavucar e ver o meandro da coisa. Mas por que isso? Porque eles estão mostrando o quanto a humanidade está fodida e o quanto tipo, os nossos medos estão sendo explorados. Então, isso é muito importante no trabalho artístico, colocar isso. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para os dois. Isso acaba afetando porque você coloca muito de você e vocês acabam explorando... Carniça e Lama tem temas muito pesados. Um tem tema um puxa, mas além do crime ambiental, puxa a história da religião, do fundamentalismo religioso, da obsessão religiosa. A única forma de resolver esse problema é agradando a Deus e a gente precisa fazer tudo que é possível por isso. E o outro, que é o Carniça, é aquela questão do sofrimento, da miséria humana e como que aquela situação de vida que lhe é imposta acaba lhe fazendo tomar medidas extremas. E como aquilo vai te corroendo. E como o processo criativo é difícil, vocês ficam... Porque eu lembro, na época que eles estavam fazendo Lama, o Marcel postou no Facebook que tipo, ele tinha ficado arrasado em uma cena, numa página X que acontece uma coisa escabrosa, que eu não perdoo eles até hoje por ter colocado isso na mente doentia desse aqui. E como afeta vocês? Como a situação do país, a situação do mundo afeta vocês e afeta a arte de vocês? Para transpor isso para o papel. Cara, eu tento não colocar muito... não deixar essa coisa sobrepor a história. Então eu tenho uma história que eu quero contar, pensando ali numa história de terror, e aí eu vou conduzindo ela por esse caminho. Assim, para isso acontecer, o que precisaria acontecer? No caso do monstro aquático e tal, geralmente ele vem de uma tragédia ambiental. No Brasil, que tipo de tragédia ambiental aconteceu? Então tem um monstro. Como isso resolveria? Como isso afetaria as pessoas daquele lugar? Então eu tento ir por aí para não deixar a obra o protesto se sobressaia à história. Mas é isso que você falou, tem muita coisa pessoal. É a primeira vez que eu senti escrevendo, que foi o Lama, que eu me senti mal por ter matado um personagem. Tinha um determinado personagem ali que eu não queria ter feito aquilo, mas eu não tinha o que fazer. Mas por um lado eu acho isso bom, porque você começa a tirar umas energias negativas assim da sua cabeça e jogar isso no papel, sabe? É meio que um exorcismo, assim, é uma forma de catarse. O Carniça, ele veio de um momento bem ruim que eu estava, né, passando e tal, então aqui foi a hora que eu falei, eu preciso fazer um quadrinho de terror. Foi uma das maneiras que eu vou tentar lidar com isso escrevendo uma história. Então, e a partir daí peguei gosto, falei, dá para fazer, eu nunca tinha feito, as pessoas leram e gostaram, falei, vou tentar fazer mais um. E aí foi. E assim, material a gente vai ter sempre, né? Aqui no Lama tem muito desse período pré-eleição, assim, a coisa, né, que você comentou da religião, de como, para resolver os problemas é Deus acima de todos, sabe? Então tem isso ali. Mas não é o cerne da história. O cerne da história é um monstro que sai do mar, do rio ali para assustar e tal. E aí você assustar essa. E aí a gente usa isso para conduzir. Mas para mim eu acho terapêutico. Assim. Talvez para quem leia não seja muito. Eu me afeto no processo de criação Porque assim, eu trabalhei muito tempo com ilustração de coisas fofinhas, né? Livro infantil, coisa de caricatura e tal. Aí, quando eu comecei a fazer quadrinho, eu quis fazer coisas que eu sempre gostei, de terror e tal. Só que as minhas influências de desenho não são necessariamente tanto de quadrinho, né? De super-herói, não é. Eu tenho muito mais influência da minha formação de desenho de pintura. Então, ao mesmo tempo, quando vem uma cena meio complicada de fazer, eu fico num processo meio assim, de como que eu vou conseguir fazer isso
funcionar na maneira que eu me sinto confortável fazendo, né? Então, assim, no Lama, eu consegui fazer cenas um pouco mais explícitas do que no Carniça, né? Mas foi um desafio, né? É uma cena lá que eu realmente fiquei meio ruim de ter feito, né? Mas não é aquele papo, isso fica parecendo aquele papo de Hollywood, assim, tipo, não sei o quê. Não é isso, assim, mas foi ruim de fazer, assim, né? Mas eu queria fazer, porque o barato é esse, você também enfrentar um desafio, seja um desafio por ser algo de terror, ou seja um desafio só por desenhar algo que é novidade para mim, né? Se um dia eu pegar uma história que tem que fazer uma corrida de carro, vai ser meu pior pesadelo, porque eu sou péssimo para desenhar carro, eu odeio desenhar carro. Então, isso vai ser um quadrinho de terror para mim. Assim. Corrida de Fórmula 1. Tipo, fudeu. Então, agora, tem esse processo de escolher como que eu vou conseguir representar a cena da melhor maneira possível para mim. De repente, outro desenhista representaria aquilo de outras formas, melhores ou diferentes, mas é o que está funcionando nesse momento. E uma coisa que o Marcel falou também é a gente, aqui no Brasil, a gente possui um bestiário incrível. E além de pegar também toda essa questão, a questão política, a questão social, os dois quadrinhos, eles pegam um pouco sobre a mitologia e o folclore. O primeiro traz um pouco da lenda do corpo seco, e o segundo traz dessa criatura aquática que o Rodrigo, como que é, Ipupiara, o Rodrigo escavou ali nas pesquisas dele que o avistamento foi feito na época do Brasil Colônia, quando os portugueses acabaram de chegar. É exatamente para isso, é aquela coisa, é a metáfora. Tá ali como... Essa é a parte principal. O pano de fundo é o resto. Chegaram o resto do pessoal para participar aqui da mesa. Agora a mesa está completa. Agora a gente vai poder ficar mais vira-lata ainda. Então, só terminando aqui o papo com eles, aí depois a gente já coloca o Bruno e o Vitor na roda. E conta um pouco dessa inspiração também, desse processo de pesquisa para buscar essas criaturas mitológicas ou esses causos. Os dois são do interior de São Paulo, né? Então cresce ouvindo esse tipo de coisa. Conta aí pra gente como foi. Eu gosto de falar que toda a minha formação de terror veio da minha avó. Porque quando eu era criança, a gente sentava nas férias assim de final de ano, ela tinha um irmão que morava em Campinas, que ele ia visitar e ele passava uma semana lá. E aí ia toda a família para casa da minha avó para visitar esse meu tio que estava de longe e tal, o tio avô. E as histórias geralmente voltavam para, lembra daquela época tal, que eles moravam em fazenda, e aí sempre vinha lobisomem, saci, mula sem cabeça, e a galera tinha aquela história, não, é real, eu vi, eu não sei quem que viu. E aí, para uma criança de, sei lá, 5 anos, é meio que abre um mundo assim que você não tinha ideia, né? Você via, não, essas coisas não existem. Pô, mas o cara tá falando que existe lobisomem. Minha avó tá falando que viu lobisomem, então existe. Minha avó viu, tá falado. E aí isso foi formando o meu gosto por histórias de terror. E aí quando eu comecei a produzir ficção, que foi o primeiro conto que eu escrevi, que foi pro Narrativas do Medo, é sobre a mula sem cabeça, que é o monstro mais whatever da mitologia brasileira. Mas é mó legal. É mó legal. Toda a história de como surge a mula sem cabeça tal, dá um pano pra manga ali pra você fazer uma história bem capciosa. Pois é. E a partir daí que eu comecei a trazer essas coisas da minha infância e tal, e da nossa mitologia, que é muito legal, porque ela é muito, muito calcada também na religião, né? Tipo, a própria mula sem cabeça é uma mulher que tentou um padre, né? Tipo, não é culpa do padre, é culpa da mulher que foi lá e aí ela é amaldiçoada a viver na forma da mula sem cabeça. O lobisomem também tem umas versões que são mais religiosas, né? Diferente daquela versão europeia
que a gente conhece do cara atacado na floresta e tal, quando é lua cheia. E aí isso tem muita coisa legal assim, para você explorar. O Ipupiara já é um negócio meio estranho, porque eu estava pesquisando uma criatura aquática nacional e tal, tinha o caboclo d'água, que era mais ou menos por aí, mas eu descobri o Ipupiara que ele é meio que tipo um sereio, vamos dizer assim. Então ele tem tipo superpoderes, ele consegue dominar a mente das pessoas. Então eu falei, cara, isso aqui dá para fazer uma história bacana, né? É um monstro do jeito que eu gosto, mas que além de tudo ele consegue controlar a mente das pessoas. Então daí dá para inventar. E é legal você explorar isso, porque o terror nacional nos anos 60, 70 ali era muito focado naquela coisa gótica, inspirada na Hammer, na Universal. É o que eles estavam vendo ali. Então eles falaram, eu gosto. Isso é um negócio que a gente estava comentando, que o horror ele é muito punk rock, assim, é um negócio que você vai lá, faça você mesmo, sabe? Então, que traz essa coisa também do protesto. Você gosta, você quer fazer. Então o cara estava vendo o Karloff e o Lugosi no cinema ali, ele fazia o quadrinho, ele trazia isso para o cinema, trazia isso do cinema para os quadrinhos. E para mim foi meio nesse caminho, a coisa que eu via quando era criança, que eu gosto muito, tal, eu pesquiso bastante essa coisa de folclore, e falei, vou escrever em cima disso. Então, eu acho que o cerne ali do Carniça Quadrinhos é isso, é explorar a nossa mitologia, contextualizando dentro da nossa sociedade ali, com problemas que a gente reconheça, com ambientes que a gente reconheça. Não é bem um Brasil, é um Brasil meio fictício ali, mas você sabe do que eu estou falando, né? Do que a gente que o Marcel está colocando ali, você reconhece. E o Ipupiara era um peixe-boi, né? Provavelmente era um peixe-boi. Um dos relatos que tem da aparição do Ipupiara numa carta, né, que tem do Brasil Colônia, provavelmente era um peixe-boi, né? Pela descrição. Mas, infelizmente, coitado do bicho morreu, né? Claro. Mas, assim, mas assim, você perguntou de como que começou essa influência. Eu não tive essa infância de causos, de vó, não tive. Desculpa. Mas assim, bom, eu sou do Rio, morei no interior do Rio, e anos 90 a febre foi RPG, jogar RPG. E essa foi o cerne ali para eu ler muita coisa de terror e gostar. E aí começar a pirar de criar histórias. Então a gente jogava RPG de terror, criando as suas próprias histórias. Então eu tinha uma galera e tal. E aí dessa leitura, quadrinhos era uma coisa meio marginal para mim. Assim, eu tinha aqueles quadrinhos de infância, e depois aquela fase de super-heróis terrível dos anos 90. Porque foi quando eu comecei a ler super-herói, foi na pior época dos super-heróis. Né? Pochetes, músculos e, né, basicamente. Aí, assim, eu parei, assim, de pegar essas coisas mensais, e aí fui descobrir meio tardiamente, assim, outros quadrinhos e tal. E dando aula de desenho, vindo um aluno, vou fazer quadrinho e tal, tipo, eu ficava só naquela, assim, tipo, putz, eu podia fazer, né, mas não fazia. Aí comecei a ler muito quadrinho de uns anos pra cá, na verdade, assim. Não é uma coisa muito antiga, não. Mas o terror sempre foi um tema que me atraiu. Assim, filmes, livros e histórias de RPG sempre foi o que me moldou ali. E aí, no começo do bate-papo, a gente estava falando sobre esse negócio do quanto o cinema de terror e a fobia da sociedade vigente daquele momento inspira as obras artísticas. E aí a gente brincou e falou exatamente da história lá dos anos 50 e da paranoia comunista, que ficou nos anos 50, né? Mas aí você pega o quadrinho dos dois, que se chama Vermelho, e você vê que basicamente é o pai de família, o homem tradicional do bem, né? E que começa a ver vermelho em tudo. E é impossível você não associar ao momento que a gente viveu nesses últimos tempos e como isso beirava a loucura, beirava o caricato, beira o escracho. As pessoas falando tipo de virar Venezuela e etc, beira o escracho. Não tem como você levar a sério a partir do momento que você vê que eles estão falando muito sério. Aí você fala, opa, a coisa aí tá ficando perigosa. E a coisa tá ficando perigosa a partir do momento que você começa a contestar isso, fica perigoso para vocês, porque como
nos quadrinhos deles, tipo, o cara começa a surtar até com a própria família. E a gente vê que isso é o que aconteceu na última eleição. Eu fico imaginando como foi o Natal de muita gente, como foi a ceia de Natal desse 2018 para muita gente. Então, o cinema de terror pega muito disso, pega muito da paranoia, pega muito do tipo O quadrinho do Bispo e do Frank é basicamente a ilustração de uma conversa de WhatsApp da família. É isso mesmo, do grupo do Zap da família. Sentido. É isso. Só é um pouco mais pesado como ele deleta do grupo, né? Fala aí sobre o trampo de vocês. Não, então, oi, meu nome é Bruno Bispo, do Bispo Front, né? Essa foi realmente a primeira história pós-Bolsonaro, pós essa loucura toda, e acho que a gente está pensando em fazer uma trilogia em cima dessa ideia, com temas diferentes, mas em cima realmente do que afeta a gente, né? Então, acho que a grande graça dos quadrinhos e do terror é a liberdade que também ele proporciona, né? Então, a gente poder colocar essas histórias de uma forma mais escrachada, mais exagerada, acho que essa é a parte legal. Mas na montagem mesmo da história, acho que a gente tem todo esse trabalho do processo de lapidação e tal, mas a ideia vem meio que já meio pronta, assim, vem tipo uma cena, uma historinha na sua cabeça, assim, aí a gente só vai moldando isso ao que a gente consegue representar dessa ideia, assim, né? Mas eu acho que não foi uma coisa tão lapidada. Essa história específica é uma história bem crua, assim. A gente fez ela em, sei lá, 15 dias, uma coisa assim, sei lá, uma semana. A gente sentou em casa, comprou uma caixa de cerveja, ele foi embora com todas as páginas desenhadas, aí, do esboço, né? Aí depois disso, a gente fez, a impressão foi em 3 dias, assim, foi uma coisa super rápida, até para essa questão assim meio crua, assim, a capa foi feita com urucum e tinta e com cola transparente, então eu também peguei em casa as coisas que eu tinha lá em casa, o urucum, eu sou professor de artes, né? Agora de manhã eu estava dando aula, estava sujo de urucum até agora há pouco, tá? Então eu estava pintando esse mesmo urucum até que sobrou. Então a gente fez a capa, foi tudo muito rápido, bem assim, cru, assim, né? Uma coisa meio orgânica. Então essa foi um pouco da ideia desse processo. Assim. Porque também essa coisa de história em quadrinho, quando você vai fazendo outras, você vai vendo, você quer fazer uma coisa diferente da última que você fez. Então, se a última está toda muito elaborada, você quer fazer uma coisa mais crua. Aí você quer fazer essa que está meio crua, aí você vai dar um tratinho nas outras coisas, e por aí vai. Né? Boa noite. Eu acho que, assim, tipo, a primeira ideia que a gente teve também, na época, né, a gente fez a HQ num evento que teve em Santos, em a voz alta. Então... E assim, foi bem depois que, tipo, do dia 31, assim, de outubro, né? Tipo, rolou a eleição, assim, a gente já tava com uma cara de, tipo, caralho, a gente precisa falar disso, sabe? Tipo, tava muito incômodo. E por mais, assim, que esteja rolando, assim, do pessoal tá desesperado, obviamente, né? Com tudo que tá acontecendo, eu acho que é o melhor momento que a gente tem de uma volta disso, né? De tentar, a gente poderia até tipo lançar alguma revista como se fosse tipo uma nova Chiclete com Banana, sabe, uma nova, a maré tá para peixe para isso, assim, né? Tipo, muita gente tava no Fofinho, né? O Fofinho tava vindo com uma força aí, né, grande, e eu acho que é o momento da gente ser subversivo, né? Mas um subversivo agora tipo com um conteúdo diferente, né? Ser subversivo nos anos 90 era uma coisa diferente, nos anos 80 era bem diferente. Hoje em dia a gente tem um pano para manga muito maior, né? Eu gosto muito do lance da capa, que tem uma cara de, tipo, parece um sangue de shotgun mesmo, tem essa cara assim. E a gente queria ter essa cara bem que vocês falaram, o pai de família, né? Tipo, esse cara que ele tá, tipo, paranoico, né? Eu gostei muito, assim, que legal que deu para passar isso no texto, porque como foi uma coisa, como a gente disse, rápida, e a gente queria aproveitar a Comic Con para isso. Eu acho que, tipo, não tinha lugar mais legal do que a Comic Con do que lançar um quadrinho paranoico de WhatsApp e tal. Porque o FIC é uma delícia, né? Lançar um quadrinho desse no FIC talvez fosse chutar cachorro morto, né? Mas a Comic Con é do caralho lançar uma parada dessa, né, cara? Acho que pra mim a força tava... E por isso que foi rápido, né? Tipo, talvez o quadrinho pudesse estar um pouco mais elaborado. A gente tem um pouco disso, assim. Eu, pelo menos, tenho um pouco assim, né? Eu fiz muito na Bic, muito em caneta, não foi uma coisa assim que a gente quis planejar, mas era uma coisa que eu sabia que a gente precisava rotar isso, exatamente, precisava sair e tinha que ser lá,
né? E culminou até com o broche que a gente fez dos quadrinistas antifascistas e tal, foi um puta movimento legal que rolou, isso aqui, tipo, várias posições legais e várias pessoas se tocando que, tipo, caralho, os artistas que a gente gosta são estranhos, né? Tipo, muita gente falando mal do Pink Floyd, né? Muita gente não entendendo porra nenhuma, e assim, tipo, se deparando com um artista falando assim, caralho, eu gosto desse cara, mas... Pô, ele não pensa como eu. Exatamente. Nossa, uau, meu Deus, eu nunca mais compro coisa desse cara. Tipo, a gente vendeu, a gente tinha... Isso eu achei muito engraçado. A gente tinha um casal que eles sempre vão comprar coisa nossa. E aí, tipo, quando eles viram o Bottom, eles ficaram meio assim. E aí, tipo, eles pegaram o quadrinho e eles deram um migué e foram embora. E eu achei isso excelente, assim. Eu falei que... Não. Eles iam pagar, sabe, tipo, eles pegaram o quadrinho, aí eles olharam assim, falaram, tipo, pô, legal, pá, o cara de Minas, me deu a cachaçinha, fiquei feliz. Aí ele falou, ficou com a cara assim, tipo, ele compra tudo da gente, ele compra tudo, eles compram tudo. E aí quando eles pararam pra olhar e viram o Bottom, eles fizeram uma cara meio assim, sabe, tipo, não, legal, pô, maneiro, a gente já volta já. Aí eu falei, opa... Eu acho que é isso aqui, entendeu? Tipo, eu fiquei feliz. Aí eu olhei e falei, esse é o público. Conhece, sabe? Tipo, então, eu acho que é meio que isso, assim, sabe? E às vezes a gente fica um pouco assim, nessa paranoia também de lançar um puta produto, Mas não, eu acho que foi mais esse lance de aproveitar mesmo, assim. A gente queria... E não é surfar na onda, muito pelo contrário, que é chacota, né? Mas eu acho que era um quadrinho necessário para essa coisa, né? Para esse momento tão desagregador, vamos dizer assim. E nem é tão rebelde assim, tá, pessoal? É uma história bem comum. Vocês vão olhar assim, é uma coisa assim, uma história de terrorzinho bem, sabe, tranquila. Assim, aqui, até achei estranho quando ele falou, tipo, toda a coisa que ele tava falando, eu falei, nossa, será que realmente isso aí tá passando mesmo? Porque a gente fez a história, só assim, a gente não vai ficar ali no meio termo, também a gente não quer sair chutando balde, levantando assim, bandeira, então a gente queria fazer uma coisa que fosse uma visão crítica, mas que não fosse também uma visão que tivesse um final fechado, né? Que a gente falasse assim, é isso. Então, sabe, tipo, agora vamos doutrinar desse jeito. Não, é tipo, a ideia que eu deixar aberto justamente a crítica da coisa. Mas... Não, mas eu achei que foi uma crítica funcional, por eles principalmente, por serem pessoas que compram coisas da gente sempre e terem botado a posição deles a não comprar o quadrinho por isso. Não, eu não vendi. É isso. Não, foi ótimo. Exatamente. Tipo, uma não venda incrível. Sim, acho que foi mais por isso. Não é nem porque o quadrinho, realmente um quadrinho simples. Mas afetou o público que a gente queria afetar. Eu achei isso legal. E acho legal a gente falar sobre isso, porque por exemplo, a arte é muito subjetiva. É aquela frase mais clichê que existe, né, na história, mas ela e a arte ela toca cada um, dependente do momento que ele está vivendo, que aquela pessoa tem de experiência e o que... Então, assim, isso tocou eles dessa forma, e como eu batendo o olho, eu falei, porra, é isso. Porque eu tô inserido nesse contexto de enxergar esse tipo de coisa por causa de todo o background, tudo que vem passando nesses últimos tempos. Mas tem outra pessoa que talvez leia e fala, não, é só uma história de terror X, ou não, é uma história comunista, ou não, é uma história... Cada um interpreta a arte de um jeito. Mas eu queria... vocês levantaram um papo interessante que eu quero falar aqui jogar aqui na mesa, que é exatamente a recepção do fã ao trabalho de vocês, ao trabalho vira-lata de vocês, porque a gente sabe que o público médio consumidor de quadrinhos é o pior. O nerd consumidor de quadrinhos é a pior raça que existe. De todos os caras que consomem música, que consomem cinema, que consomem literatura, o que consome quadrinhos talvez o videogame. Talvez o videogame seja... Eles estão ali no mesmo nível, mas o videogame não é um pouco pior por causa e eles são muito mais escrotos, digamos assim, né? Conservadores e machistas, etc. Mas o público de quadrinhos, o público médio, aquele lá que é o cara que gosta do filme da Marvel, que gosta de quadrinhos, o cara que lê o Omelete, o cara que vai na CCXP, etc. Ele é um cara que, tipo, é uma onda de conservadorismo muito grande e esses caras não aprenderam nada com o que eles leram. Eles não aprenderam nada com Homem-Aranha, não aprenderam nada com Star Wars, não aprenderam nada com nada. Porque eles só... Com os X-Men, eles não aprenderam nada, cara. É impressionante, tipo, porque ele tá todo o tempo falando sobre segregação, sobre diferenças, sobre governos fascistas e sobre... Eles não entenderam porra nenhuma. Como que é
Vocês já tiveram contato com essa galera? Você deu esse exemplo e, tipo, vocês dão aula, não sei a que ponto isso chega também até vocês, do público que vocês estão tentando ensinar ali. Como que é lidar com esse fã de quadrinhos? Porque no final das contas, assim, vai vender para um público diferente, mas vocês precisam dessa galera também para poder pagar os boletos no final do mês. Eu acho, falar uma percepção minha, assim, em dois momentos. Uma, você perguntou dando aula. Dou aulas de desenho há algum tempo, assim. E o que eu tento... teve uma época que a onda da molecada que ia chegar fazendo aula de desenho era mangá. Só desenhar mangá era tudo e tal, né? E assim, independente disso, acho que você tem que abrir os horizontes, assim, ó, você pode desenhar outras coisas, buscar outras influências, não só no desenho de quadrinhos e tal. Fã de quadrinhos tem uma péssima mania de só ler quadrinhos, e isso é uma desgraça, né? Então, a primeira coisa que eu falo para um fã de quadrinho é leia, não quadrinhos só, assim, leia, né? Isso vai te fazer bem, né? Mas aí, uma observação sobre quadrinhos de terror, de horror, eu acho tem uma diferença que eu acho interessante. No FIC, por exemplo, que é um evento gratuito, em que todo tipo de pessoa vai, né? Eu percebi uma coisa muito interessante, que terror, essas histórias, do nosso tipo, ela pode atingir qualquer tipo de pessoa, independente da classe social, se é nerd, se não é nerd. Você não precisa, né, saber a formação dos X-Men de 1900. Não, é uma história que tipo, qualquer pessoa pode se interessar e gostar. E o que eu acho que o grande desafio, que a gente sempre vê nos papos de quadrinho e tal, não sei o quê, é fazer o quê? A população, de um modo geral, perceber, olha, se produz quadrinhos no Brasil que contam outras coisas. Não é só super-herói, não é só Turma da Mônica, não é só quadrinho para criança. Você tem outras histórias. Então, eu acho que o nosso público-alvo não é necessariamente esse. Se a gente conseguir vender para esse público, beleza. Agora, não é só ele. Então, eu acho que não tem tanto esse problema. Não vejo tanto assim. Complementando, a gente tem uma boa relação com os canais de YouTube, assim, né? Então, o Lama, ele saiu em praticamente todos os grandes canais de YouTube do Brasil sobre quadrinhos falaram sobre o Lama. Então a gente recebeu muita visita na mesa, né, na Comic Con, dessa galera que consome os quadrinhos de super-herói e tudo mais. E muitos levaram, tipo, um quadrinho de terror pela primeira vez. Como eles vão entender o Lama, se eles vão enxergar esse fundo político que a gente coloca ali, de protesto, ou se eles vão enxergar só a história com base numa coisa que aconteceu, eles vão, eu lembro disso quando aconteceu e tal. Esse é o desafio, assim, você tentar escrever uma história de terror que tenha esse protesto, mas que não vá ofender, né? Porque às vezes tem como o cara olhou, viu o quadrinho antifascista, o cara não quis comprar o gibi, tipo, ele nem leu, ele te conhece, ele já acompanhou o seu trabalho. O que fez ele mudar ali foi, não, esse cara é comunista, né? Porque todo mundo é comunista. Se você não foi xingado de comunista em 2018, gente boa, você não é. Pois é, e aí, cara, eu tenho certeza que se alguém leu o Lama e entendeu a parte que a gente colocou da religião ali como a solução violenta dos problemas, esse cara deve ter ficado muito puto, deve ter ficado cabreiro. Pô, não compro mais desses caras. Mas se outra pessoa leu e curtiu, porque tem muito mais pessoas que curtem, né? Tem muito mais pessoas, esse que é o problema, eu falo isso com uma certa frequência. O problema é que os que não curtem fazem mais barulho, né? Eles são muito mais violentos, eles são muito mais malucos, né? Eles gritam mais alto. E é isso que é legal, que eu vi muito na Comic Con, tinha muito quadrinho ali, tipo, se posicionando, tinha muito quadrinista se posicionando. Esse negócio do bottom acabou. Durante o evento a gente não tinha mais, teve alguns que ficaram com alguns e guardaram porque acabou, ele entregou e tinha muita gente, dê um pra mim e tal. E é um negócio, cara, você não faz ideia que vai rolar isso numa Comic Con. Tipo, o negócio custa, sei lá, quanto custa? R$200 o ingresso?
né? A galera sai com 7, 8 sacolas da Iron Studio, sabe? O cara não vai se ligar nisso. E acabou os bottoms e muita gente vendeu, muita gente comentou. Teve gente que foi na nossa mesa para falar do Carniça, né, que é o nosso trabalho anterior, que já tinha um pouco dessa pegada de protesto ali, uma coisa da violência doméstica, machismo, da miséria ali, como isso transforma a pessoa. E funcionou, né? A gente vendeu na Comic Con, a gente quase esgotou o Carniça. A gente tem mais um pouquinho só. E por um quadrinho independente que tenha esse viés, assim, um quadrinho independente de terror, bem pesadão, com esse viés social ali, para mim é uma satisfação e mostra que tem público. O público maluco é o que faz mais barulho, então a gente tem que falar mais alto que eles, é isso que a gente está tentando fazer. Quando a gente começou a fazer quadrinhos assim, de terror, eu achei que fosse parar na nossa mesa só aqueles caras cabeludões, camiseta do King Diamond, sabe? Eu achei que era esse tipo de perfil que eu ia encontrar, assim, uma galera só tipo, exatamente, todo mundo pintado e tal. Mas não é bem diferente disso, né? Então, porque a gente entra num nicho que é fora desse mainstream, assim, dos super-heróis, então a gente vai brigar, na verdade, com a galera que tá fazendo o quadrinho autobiográfico, né? Vai com o quadrinho fofo. É essa galera que a gente tá, que tá pegando ali, né? O terror hoje é o terceiro gênero mais popular no cinema. Só para comédia e filme de ação. Que é de super-herói. Hoje em dia é de super-herói. E aí a gente vê que assim, o público que vai comprar o quadrinho, principalmente o primeiro quadrinho que a gente fez, o Novembro, né, e depois o Bispo Freud, são pessoas assim, totalmente que a gente nunca ia imaginar que iam se interessar por um tipo de quadrinho desse, né? Não sei se é o tipo de venda que o Vitor faz, que é super propagandista, né? Então ele vai lá tipo, falando um monte de coisa. A pessoa quando vê já levou tipo 3 quadrinhos e nem percebeu, né? Ou se é tipo mesmo o perfil mesmo das pessoas que estão gostando mais de coisas de terror, coisas underground e tal. Mas é uma pegada que a gente não esperava, assim, realmente esse leque de pessoas diferentes gostando dos quadrinhos. Então, eu não acho que eu estou brigando com o pessoal do terror ou com o pessoal do super-herói, tá? Cada um no seu canto, assim. Não, também não vejo assim como tipo, esse pessoal tá tomando. Acho que tem sempre o da vez, né? Vai ter sempre uma bola da vez, vai ter sempre alguma coisa que vai estar em voga. Mas assim, eu acho que o legal é você saber o tipo de quadrinho que você faz e, sei lá, né? Não vou fazer um quadrinho que não tem a ver, né, comigo, né? Então, acho que é mais isso. Mas assim, uma coisa que eu reparo, assim, né? A gente vem de Santos e tal, e eu dou aula também, né, de quadrinhos também, dou aula de desenho e tal, não sei o quê. E muito quando eu comecei, era muito essa febre do mangá. Né, o mangá, ele nos anos 90, assim, tipo, 90 não, 2000. Acho que 90 ainda era o Jim Lee, né, dava aquela parada assim, bem, Farlane, exatamente. 2000 veio esse lance do mangá e muita gente vinha procurar quadrinhos por causa de mangá, né, cara? Então, para mim era um sofrimento, assim, né, cara? Eu desenho todo torto, todo esquisito, tendo que ensinar mangá, era horrível, né? Mas a gente tem que pagar as contas. Mas, né, então, ensinei, né? Mas, assim, uma coisa que eu achava muito legal é que eu venho dessa vertente do cartoon, né? Então, assim, tipo, quando eu comecei a fazer desenho, eu gostava muito da Angeli, eu gostava muito da Laerte, sabe? Tipo, era Glauco, era essa parada, assim, uma coisa que, tipo, que agregou muito terror pra mim, o Bruno, quando ele começou a fazer coisa, a gente conhece de curso de quadrinhos, né? Lá em 98. Enfim. E aí, tipo, ele trouxe pra mim Minhola. Nunca tinha visto Minhola na vida. Em 98, pra mim, era Aí eu falei, caralho, isso aqui é demais, cara. Eu tô fazendo esses cartunzinhos aqui, esses bichos do mal aqui, cara. Isso é do caralho. E aí, tipo, deu essa mudada, assim, né? Mas mesmo assim, meu desenho, como ele tem uma pegada de cartoon e terror, é muito estranho. Então, quem tá querendo ver o Conan, o Batman, tipo, chega lá e fala assim, caralho, você tem que convencer as pessoas por outro lado, né? E aí, tipo, eu vejo assim que lá, São Paulo não, porque quando eu fiz Quanta, muita gente já conhecia, né? A Quanta, ela dá um leque de conhecimento de quadrinistas, né? Lá você fala de Richard Corbin, todo mundo sabe quem é o Richard Corbin. Você fala de Richard Corbin Santos, fica todo mundo tipo, a cara, tipo, Esses dias eu estava num grupo de quadrinhos lá dos caras que compram na banca, estava vendo o Hellraiser da prisão. Aquele cara que desenha redondinho.
Aí você fala, não, cara, acabou. Puta merda, sabe, que triste. Então é mais difícil. Mas eu acho que, assim, uma coisa é fato. Todo mundo gosta de mangá, todo mundo gosta de super-herói. Mas quando você mostra outros caras para as pessoas, tem uma mudança, cara. Eu lembro quando eu mostrei Heavy Metal, eu mostrei, tipo, Charles Burns, eu mostrei, sabe, tipo, Moebius. Pessoa que vê Moebius a primeira vez, cara, é uma parada assim que parece que o cérebro derrete, sabe? Você fala assim, caralho, eu posso fazer quadrinho desse jeito? Eu posso ter outra linguagem? Não é assim? Eles falam, cara, aí, tipo, aí muda, né? E aí você chega numa Comic Con, você chega em outros lugares que as pessoas já estão meio que conhecidas com isso, não fica tão difícil, né? Eu achei que ia ser bem mais difícil também vender ou alguma coisa do gênero. E não, você já tem um pessoal estudado, você é só saber mesmo qual público, quem é que vai gostar daquilo ou não, dar uma boa sinopse e esperar o resultado, né? Mas, tipo, sofri com essas paradas de mangá e tal. Mas você tem que achar um caminho, né? Deixa o Marcel contar o caso curioso dele, aí depois a gente vai abrir para perguntas. Não, é só essa coisa de identificar o público. É um caso que não aconteceu diretamente com um quadrinho meu. Eu estava na Bienal de Curitiba, estava dividindo mesa com o Laudo. E do nosso lado estava o Marcati. E tem um quadrinho que é parceria do Marcati com o Laudo, que é o Dedos Mágicos. E no momento eu estava sozinho na mesa. Porque o Laudo tinha almoçar, o Marcati tinha ido fumar, obviamente. Então, estava lá. Aí chegou uma senhora. Sim, senhorinha, típica. E A avó do Rodrigo Ramos. Isso. E suponho que é a filha dela. Aí, A mãe do Rodrigo Ramos? não sei. Mas aí começaram a folhear um quadrinho e a senhora começou a folhear o Dedos Mágicos. Aí ela fez assim. Pelo título já dá a imaginar. Vou levar. Aí eu, tá bom. Aí aquilo me deu um tilt na minha cabeça, assim, do tipo, caraca, que legal, né? Do tipo, quem é o público-alvo do Marcati com o Laudo numa história chamada Dedos Mágicos? Ah? Pode ser a senhorinha. Então, assim, isso eu acho que derruba, né? Assim, e a gente está fazendo um quadrinho que pode estar fora desses estereótipos, né? Isso eu acho muito legal.